viemos para mais uma aula. E hoje uma aula de genética. Genética é maravilhoso, né? Vocês sabem disso. E aí, a gente está em quê? Falando sobre quadro de Punnett, cruzamentos, os pequenos cruzamentos aí para a gente entender como que se estabelece a probabilidade, tá? Os cruzamentos testes, podemos dizer, de acordo com Mendel. E aí, também estamos dando início a heredograma, ou seja, como transferir, né, toda uma árvore genealógica para os códigos genéticos. O heredograma é isso, é conseguir montar, né, uma maneira de facilitar, através dos códigos genéticos, a montagem de uma árvore genealógica, certo? Para isso, precisamos ter em mente alguns conceitos que não podem ser esquecidos. Primeiro, os genes sempre impar, certo? Por que impar? Porque uma é da mãe e outra é do pai. Segundo, genes homozigóticos significa genes iguais. Genes heterozigóticos, genes diferentes. Genes dominantes são aqueles representados pelas letras maiúsculas, que conseguem determinar a característica sozinho, sem a ajuda de outro gene. Gene recessivo é aquele que, representado pela letra minúscula, onde precisa do par para definir aquela característica. Então vamos para um exemplo rápido para a gente conseguir entender e até mesmo relembrar isso daí. Quando eu falo, por exemplo, dos olhos claros, o gene do olho claro, certo? O gene do olho claro é determinado por um gene recessivo, ou seja, uma pessoa para ter olho claro, ele precisa dos dois genes dos olhos claros. Então aqui a gente vai usar a letra A, mas a gente pode usar qualquer letra, tá? Então, ó, uma pessoa para ter olho claro, verde ou azul, ele precisa ser azinho, ter os dois genes recessivos, tá? Um foi da mãe, outro foi do pai. Agora, uma pessoa de olhos escuros, certo? Ele não pode ter os dois genes recessivos, porque se ele tiver, ele vai ser olho claro, correto? O que isso me diz? Que os olhos escuros, a pessoa ela pode ter azão, azinho ou azão. Por quê, professora? Porque ela tem um dominante. Ela tendo um dominante, ela já não tem olho claro, tá? Então, azinho é aquele que tem o dominante, mas ele tem um traço do olho claro, como é falado em genética, tá? Você tem um traço daquela doença, você tem um traço daquele problema, você tem um traço do olho claro. Você tem um gene dominante que não te permite ter o olho verde ou azul, mas você tem um traço do olho claro. É o que geralmente torna o olho, como eles falam, castanho claro, amendoado, mel, ou seja, ele não é preto, tá? Ou ele vai ter azão, que aí sim dá a cor dos olhos pretos. E aí, gente, uma curiosidade, o olho preto, ele é uma raridade também, tá? Devido à miscigenação que a gente vive, né? Devido a toda essa mistura, né? Seja da cor da pele, de tudo, o olho preto também é raro, assim como o verde e o azul talvez nem tanto, tá bom? Então, gene recessivo, gene dominante. O que aqui eu já posso puxar aqui? Aqui eu tenho homozigoto. Por que aqui eu tenho homozigoto? Porque eu tenho dois genes iguais, dois recessivos. Aqui eu tenho gene heterozigoto. Por quê? Porque eu tenho um dominante e um recessivo. Aqui eu tenho homozigoto, porque eu tenho dois dominantes, certo? E por que eu preciso saber desses conceitos para realizar, seja o quadro de Punnett, seja o heredograma? Porque não necessariamente eu vou dar um código pronto. Eu posso dizer o pai é heterozigoto para olho claro, a mãe é homozigota para olho claro. Então eu preciso saber, se eu disse que a mãe é homozigoto para olho claro, é porque ela é azinho, é os dois recessivos. Se eu disse que o pai é heterozigoto para olho claro, significa que ele tem um dominante, mas ele tem o traço do olho claro.
Então, é um gene dominante e outro recessivo, certo? Então, são esses conceitos que a gente precisa saber, não é decorar, é entender para que a gente possa montar a questão de genética, que é super tranquilo, é lindo, é maravilhoso. Tá? A gente descobre essa probabilidade, mas é necessário, como tudo, é estudo, tá? Então, quando a gente começou a ver quadro de Punnett, a gente fez o quê? Esses cruzamentos. Então, por exemplo, ó, nesse caso que eu acabei de falar, né? Uma mãe, então, ó, o quadro de Punnett é um joguinho da velha lindo, maravilhoso, né? Uma mãe homozigota para olho claro. Então, significa que ela é azinho. Um pai heterozigoto para olho claro. Então, significa que ele é azinho. E alguém vai perguntar, posso colocar o pai aqui e a mãe aqui? Posso, sem problema nenhum. O que eu não posso, em hipótese alguma, é separar. Tá? O gene da mãe eu coloquei aqui, eu tenho que colocar os dois. O gene do pai eu coloquei aqui, eu tenho que colocar os dois. E, gente, o jogo da velha são apenas duas letras. É o par. Por quê? Às vezes eu vejo isso aqui, ó. Azão, azinho. Não existe. Tá? Não existe o gene com 3. O gene sempre é em par. Então, muita atenção. E, nas beiradas do jogo da velha, o meio dele são os filhos, são os descendentes. Tá? Então, vamos estabelecer aqui, ó. Como que eu faço isso daqui, ó? Vou ligar azão, azinho. Vou ligar azinho. Show? Agora aqui, ó. Tem que ligar aqui também, ó. Azão, azinho. Vou ligar, ó. Azinho. Certo? Então, percebam que aqui eu tenho os meus descendentes. Estou ligando. Aí alguém pode perguntar, com certeza vai lembrar. Professora, eu posso colocar azinho, azão? Pode. Deve. Não. Por quê? Sempre inicia-se pela letra maiúscula, porque ele é o dominante. Então, ele camufla a letra minúscula. Quando eu coloco azinho, azão, na hora que for estabelecer, pode dar um pouco de confusão. É lógico que a gente está falando de um quadro pequenininho, mas se a gente estiver falando de uma questão maior, com mais probabilidade, isso pode confundir e acabar errando uma questão que você, às vezes, já sabe. Então, muita atenção a isso. É só pensar o seguinte, quando você vai escrever o seu nome inicia por letra minúscula? Não, letra maiúscula. Então, se o meu nome, Vanessa, é V maiúsculo, o restante minúsculo. Aqui é assim, tá certo? Então, ó, o que esse quadro de Punnett me diz aqui? De uma mãe de olhos claros e um pai que não tem olhos claros, mas tem traço, né? Porque ele é heterozigoto. Ele me diz que, ó, cada quadrinho desse vale 25%, tá? Então, me diz o seguinte, que, ó, 25, 50% de azinho, eu juntei. Só posso juntar igual, tá, pessoal? E, ó, azão, azinho, certo? Então, 50% de azão, azinho. O que isso está me dizendo aqui? Que eu tenho 50% de ter chances da criança nascer de olhos claros e 50% da criança não nascer de olhos claros. Mas por que se ele tem um azinho, professora? Porque se a característica é determinada por um gene recessivo, ele precisa dos dois para ser determinado. Ele precisa do par. E só acontece o par aqui. Então, ele tem 50%. E 50% de não ter olhos claros. Certo? Tá. O heredograma, mesma coisa, gente. Super tranquilo e lindo, maravilhoso. O heredograma são códigos genéticos. Que códigos esses? Que códigos ainda? O homem representado pelo quadrado. Circunferência, mulher. Casamento com duas linhazinhas é o casamento consanguíneo, ou seja, tem o mesmo tipo de sangue, que é um risco para problemas genéticos, tá? Porque tem pouca variação do DNA, então isso torna mais próximo a ocorrência de mais alterações genéticas, tá?
Por isso que quando a gente fala em reprodução sexuada, aumenta a variabilidade genética, porque eu tenho a carga de um e a carga de outro, que naturalmente devem ser o quê? Diferentes, para que dê origem, né? E tenha aí o quê? Uma seleção, podemos dizer, natural dos genes, uma maior resistência, tá bom? Então, vamos estabelecer esses códigos. Vou falar do meu caso, tá? Olha só, meu esposo se casou comigo, tivemos um filho. Show? Show. Mas, professora, se eu tiver um caso de uma família maior, o que eu faço? Mesma coisa, gente. Olha só, tranquilo, ó. Pensar assim, um homem casou-se com uma mulher, tiveram 3 filhos, ó. Um menino, uma menina e um menino. Um desses meninos casou-se com uma mulher e tiveram, ó, uma filha e um filho. Certo? Esse filho já se casou e teve uma menina. Meu Deus, professora, a história só vai continuando? Sim, a história só vai continuando, não há problema nenhum. Então, o heredograma é uma forma de eu montar minha árvore genealógica. E também posso apresentar as características, tá? Sem problema nenhum. Quando o quadrinho, né, os códigos, eles estão lisinhos, significa que ele não tem nenhuma característica genética determinada. Determinada que eu digo como? Que o problema está me pedindo. Agora, se eles estão riscados, tachados, manchados, enfim, significa que eu estou representando algum problema, alguma característica genética. E quando eu falo problema genético, alguma coisa genética, sempre dá a ideia de uma doença. Não é, gente. Cor dos olhos, ó, o lóbulo da orelha, o meu é solto, mas poderia ser preso também, é uma característica genética. Tá? O formato das unhas é uma característica genética, então não necessariamente é uma doença. Tá? Não tem nada a ver com isso, por favor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou começar a listar alguns, para vocês verem como que funciona e é super legal. Vocês vão adorar, gente. Eu amo isso. Professor, você ama tudo. Faz isso. Vamos nós, ó. Fiz o heredograma, risquei apenas alguns. Esse heredograma eu estou fazendo para o albinismo. O albinismo é uma característica genética, né? Determinada pela ausência de melanina, o que torna a pele extremamente clara e extremamente sensível aos raios solares. Então, uma pessoa que precisa de diversos cuidados, filtro solar preparado, não pegar sol em determinados horários, mesmo com o filtro solar, usar uma roupa adequada, óculos, chapéu, boné, enfim, uma proteção a mais, tá? E o albinismo é determinado por uma característica recessiva, ou seja, para ser albino, ele precisa ter os 2 genes albinismo, ou seja, ele precisa ser azinho, se a gente for usar o A também. Então, o albino, ele tem esse gene aqui, azinho. Mas, professor, e se ele tiver azinho? Ele não é albino. Ele é na cor normal, porém, ele tem um traço do albinismo, mas ele não é albino, tá? Vamos entender isso aqui. Então, aqui, ó, todos os meus riscadinhos significam que são albinos. Então, automaticamente, ó, eles têm que ser obrigatoriamente o quê? Azinho. Porque o albinismo é um gene recessivo determinado por par, tá? Vamos. Então, azinho. Mas o daqui eu tenho que descobrir, correto? Bem, esse casal, eles tiveram 3 filhos. 2 albinos e 1 não albino. O que isso me diz? Primeiro, que a mulher, ela tem que ter um azão. Por quê? Porque ela não é albina, gente. Se ela não é albina, ela tem que ter um azão. Agora, presta atenção. O filho, ele tem que ter um par, certo? Um ele herdou do pai. Cada um só doa um. O outro ele herdou da onde? Da mãe. Então significa que essa mulher, ela é azinho. Então olha só, hein? O albinismo é determinado pelo recessivo.
novo, azinho, azinho. A mãe não é albina. Tiveram 3 filhos albinos, correto? Perdão, tiveram 3 filhos, 2 albinos e 1 não. Sei que os albinos são azinho, azinho. Agora, o não albino, né? Se ele é não albino, ele tem a cor normal, ele tem um azão. Da onde que veio esse azão? Da mãe. Correto? Ele vai ser azão, azão? Não tem como. Se a mãe doou o azão, o pai ele só tem um gene para doar um tipo, que é o quê? O azinho. Então aqui é o que eu falo. Ele não é, mas ele tem o traço do albinismo. Ele tem o gene que causa o albinismo. Tá? Que pode ser passado para os descendentes ou não. É uma coisa aleatória. Tá? É lógico que tem as probabilidades, mas é uma coisa aleatória. Tá? Então, azão, azinho. Descobri. Ó, aqui. Azinho, azinho. O homem albino casou-se com uma mulher não albina. Então, ó, ela tem que ser azão. Agora, os 2 filhos que eles tiveram são albinos, ó, azinho, azinho. O que me diz que essa mulher também tem um traço do albinismo. Porque se um ele herdou do pai, o outro ele tem que herdar da onde? Da mãe. Se ela fosse azão, azão, o filho não seria albino, porque ele teria azão. E o albinismo é determinado por um gene recessivo. Vocês já copiaram isso, correto? O que me diz que para ser albino tem que ter os 2 recessivos. Então, ó, azão, azinho. Veio um do pai, outro da mãe. Esse filho também albino, correto? Casou-se com uma mulher não albina, ok? Tiveram uma filha não albina. Então, azão. Certo? O que me diz aqui? Essa mulher, ela pode ser azão, azão, que ela não é albina, mas ela também pode ser azão, azinho, porque ela também não é albina. Essa filha só pode ter uma opção, que é qual? Azão que herdou da mãe e o azinho que herdou do pai. Não há uma outra opção para ela. Mas, professora, a senhora me disse que a mãe pode ser azão, azão. A menina não poderia ser azão, azão? Não. Porque uma ela herdou da mãe, que foi o azão. E o azinho ela herdou da onde? Do pai. Então, azão, azinho. Parece difícil? Parece a primeiro momento. É difícil? Não é difícil. Mas é necessário prática, tá? Então, a gente vai começar a ver os heredogramas e como estabelecer esses códigos genéticos. Para isso, precisamos entender que alterações genéticas recessivas são causadas por 2 genes recessivos. Alterações genéticas dominantes são causadas por um só ou até os 2 dominantes. Vai depender de qual alteração, tá? De qual alteração genética que eu estou falando. Que, eu volto a dizer, quando eu falo alteração, eu estou dizendo desde uma doença, um problema, até coisas simples, como a cor dos olhos, o lóbulo da orelha, o formato da unha, enfim, por aí. Tá certo? Então, até a próxima aula e estuda!